Eu sempre quis fazer isso. Boa, galera. Então a gente vai falar um pouco sobre dados, assim como todo mundo da Capra já falou, a gente vai tentar trazer uma abordagem um pouco diferente. Como o próprio Ricardo sempre fala, que é o Capra, nosso mentor, fundador, essa é uma palestra beta, então vocês vão estar vendo pela primeira vez. Se possível, me deem feedbacks, que eu acho bem da hora. Quem sou eu? Uma das perguntas que muitos de vocês fizeram é o que é preciso para entrar no mercado de dados, na área de dados, de uma maneira geral. Eu venho da área de comunicação, eu trabalhei como publicitário em várias agências e tal, e eu fui migrando para a área de dados. E na Capra eu trabalho ajudando empresas a tomarem melhores decisões. Então, a gente faz processos, produtos, ajuda as empresas a chegarem nesses desenhos. E essa é uma das atividades que a gente mais desenvolve lá na Capra. Por que isso é importante? Eu não sei se vocês conhecem o Edward Deming. Ele foi um dos caras que criou uma cultura de dados. Ele ajudou a implementar várias partes da cultura de dados no Japão. Ele é tido como o guru da qualidade. E ele tem essa frase, que sem dados você é só mais uma pessoa com opinião. Então, a gente tem um problema, Brasília. Brasília, nós temos um problema. Mas para entender esse problema, a gente precisa entender a causa raiz desse problema. Porque é muito simples, muito fácil, e é o que mais acontece, a gente começar a pensar em um problema de uma maneira superficial. E aí a gente acha que a gente já sai para resolver esse problema que a gente acha que é o problema final, mas na verdade ele é um problema inicial. E como que a gente chega na causa raiz desse problema? Eu vou usar uma ferramenta chamada 5 porquês. Eu não sei se vocês já viram, ele é muito usado na indústria, e a intenção dele é justamente ir mergulhando a cada etapa no quão mais profundo esse problema é até chegar na causa raiz. Na verdade, eu vou usar essa narrativa, porque essa ferramenta que foi criada pelo Toyota, ela era uma ferramenta que era muito de causa e efeito. Então, a gente está falando de resolver problemas muito pontuais, que tem uma série que é uma causa e efeito a cada etapa que você vai mergulhando. Mas a gente vai usar isso apenas como uma narrativa para estruturar a nossa apresentação, porque a gente vai mergulhar em contextos, em uma parte muito mais conceitual do que causal. Ou seja, temos dificuldades em tomar decisões baseadas em dados. Por quê? Aí eu queria pedir uma colaboração de vocês, vamos ver se vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar. Toda vez que vocês virem essa tela branca, vocês vão me perguntar por quê? Vamos testar? Boa. Porque a gente não está acostumado com o cenário atual. E qual é esse cenário atual? O cenário atual. Eu não sei se vocês viram esse filme. A gente está falando de um contexto onde é tudo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Ou seja, essa é uma aula que a gente deu lá no Instituto e a gente tem o nosso fundador com o estagiário assistindo a aula presencial e ao vivo e no Zoom e assistindo uma outra aula que também estava acontecendo no Instituto, mas com outro conteúdo e outro professor. Esse é o nosso cenário. As pessoas hoje têm 2, 3 telas, elas mergulham em vários dados, elas não se conformam e focam em uma coisa só. E a gente está vivendo nesse cenário caótico para tomar decisão, enfim, é um contexto muito complexo. Para se ter uma ideia, isso aqui é em 2016, quando lançaram o Pokémon GO, e para atingir 50 mil usuários, o Pokémon GO levou 19 dias. A gente está falando que, por exemplo, para a aviação comercial atingir 50 milhões de usuários, eles demoraram 68 anos. Muita coisa, né? Só que, em 2022, o ChatGPT demorou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários mensais. Ou seja, o volume de dados e a velocidade das conexões, elas são exponenciais, são absurdas. Porque a gente tem Smart Everything. A gente tem
smartphone, smartwatch, smart fridge, smart wash machine. A gente tem tudo, tudo smart, tudo produzindo dados, tudo conectado. Até um café, que era uma coisa simples, que era, quer café, sim ou não, açúcar ou adoçante, café com leite, agora é latte macchiato, latte caramelo, latte cappuccino. Enfim, nenhuma decisão mais é simples e direta. E a gente tem um aumento exponencial, isso tudo gera um aumento exponencial de dados. A gente tem uma previsão agora, de 2019, feita pela Statista, de que a gente vai, até 2035, atingir esse número de 2,1 zettabytes, que é algo que eu não sei nem mensurar. Eu não sei o que vocês acham desse dado, mas ele é absurdo. É muito difícil até de pensar o que significa isso. E essa quantidade absurda de dados, ele gera uma infinidade de tecnologias para capturar, para armazenar, para processar, para analisar tudo isso. E a gente simplesmente não está acostumado com esse volume de dados para absolutamente tudo no nosso dia a dia. Não dá. Boa, queria saber se vocês iam prestar atenção. Bom, nem sempre foi assim. A gente veio do deserto de informações para o dilúvio de dados. O que eu quero dizer com isso? A gente veio do deserto ao dilúvio. Pensa no seguinte, o Yuval Harari, ele que é o autor de Sapiens e Homo Deus, ele escreveu o livro e ele fala de 3 revoluções, a cognitiva, a agricultura e a revolução científica. E esses 3 eventos da história, eles mudaram a forma como a gente faz comunicação, como a gente produz dados, como a gente consome dados. E o mais interessante, por exemplo, quando você fala de revolução da agricultura, a gente tem uma tendência humana a achar que os dados... a gente tem uma tendência a olhar a história da humanidade sobre a nossa perspectiva. Mas se você parar para pensar, o trigo, ele foi muito mais beneficiado da nossa existência e de como a gente decidiu plantar trigo do que o contrário. Ele se tornou uma das espécies dominantes no planeta. Então, de uma certa maneira, o trigo domesticou o homem e não o homem domesticou o trigo. Porque o trigo não nasce naturalmente em qualquer campo. Então, você tem que ir lá, pegar água, regar, tem que morar do lado, porque ele não fica vivo 24 horas, tem que ir lá e plantar e colher, e ele não gosta de ervas daninhas, então você tem que tirar as ervas daninhas. Então a gente está cuidando do trigo para que ele cresça. Beleza, ele causa um aumento da comida no mundo e providencia várias coisas, mas no final das contas, ele que domesticou a gente, né? E pensem no seguinte, essas evoluções elas não aconteceram em intervalos similares. A gente está falando de mais de 2 bilhões de anos dos primeiros homos da vida, assim, até 200 mil anos atrás do primeiro Homo sapiens, 70 mil anos atrás da Revolução Cognitiva, 12 mil da agricultura e apenas 500 anos da Revolução Científica que a gente está falando agora. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em termos dessa mesma evolução, de o que aconteceu entre 1939, por exemplo, é a primeira prensa tipográfica de Gutenberg. Quando a gente vai para 1714, a gente está falando da primeira máquina de datilografar. Em 1943, é a primeira máquina de Turing, na Segunda Guerra. Eu não sei se vocês assistiram o filme, muito bom, por sinal. E aí, em 81, a gente tem o primeiro PC. Em 2007, é o primeiro smartphone. Não existia nenhum aplicativo, como a gente existe hoje, antes de 2007. Isso não era nem pensado. Então, a gente está falando... E agora, em 2022, a gente tem o ChatGPT. Se você olhar o intervalo de tempo entre esses acontecimentos, a gente começa com 275 anos, 229, 38, 26, 15... É muito absurdo pensar que a gente vai ter uma tecnologia inovadora em 7 anos.
Isso ele está correspondendo a esse padrão exponencial. O Moore previu isso na questão das tecnologias. Por que isso acontece? Porque a tecnologia seguinte ela não é criada a partir da tecnologia existente, ela é a partir da próxima. Então, a cada nova tecnologia você vai evoluindo e o aumento dessa velocidade e a qualidade desse crescimento ele é exponencial. Então, basicamente, a gente está falando do deserto de dados, onde essa é a primeira Bíblia criada, a Vulgata, ela tinha 180 cópias e demorou 5 anos para ser impressa. E aí, eu fui no chat GPT e falei, eu quero que você transcreva o Êxodo. Em 5 segundos ele transcreveu. Eu falei, agora eu quero que você transcreva o Êxodo como se você fosse o Hemingway. Em 5 segundos ele tem aqui. Ou seja, a gente tem infinitas cópias em 5 segundos do que você quiser. Esse é o cenário de explosão de dados que a gente está falando. E simplesmente não deu tempo para a nossa biologia se adaptar a esse volume e a velocidade em que isso aconteceu. Pensa que a gente passou milhares de anos para chegar até a Revolução Agrícola, e em menos de 50 anos a gente está usando a inteligência artificial para praticamente tudo agora. Quer dizer, espero que sim. Espero que vocês já estejam usando a inteligência artificial. Se não testaram, eu recomendo. E a forma como a gente produz dados e armazena, ela não foi otimizada. Ela não foi criada de forma otimizada. Porque a gente foi guiado pelos líderes da indústria, em grande parte. O que isso quer dizer? Guiados pelos líderes da indústria. Basicamente, a gente tem uma narrativa que é, você precisa capturar dados. De tudo. Sobre absolutamente tudo. E aí, você tem que armazenar em algum lugar. E quando você armazenar em algum lugar, você tem que ter uma tecnologia para processar e uma tecnologia para analisar. Aí, vocês vão ter os insights. Certo? Só que a indústria não conseguiu chegar em grandes insights. Então, qual a resposta da indústria é? Porque você tinha pouco dado. Então, agora você precisa de mais dados, você precisa de um Big Data, e você não vai mais armazenar no seu servidor local, você vai botar na nuvem. Mas, para fazer isso, você tem que ter um engenheiro de dados. E os cientistas de dados para analisar tudo isso. E aí, o que a gente vai fazer? Uma bruxaria. E a bruxaria vai lhe dar a resposta. Todo mundo vai ficar maravilhado, todo mundo vai ficar incrível com toda essa facilidade. E o que, na verdade, o CEO quer, quando ele faz essa tecnologia e tem essa lógica, é: eu quero 42. Eu quero que você chegue com a resposta e eu quero que a resposta resolva todos os nossos problemas. Só que quando você chega nisso, ok, e qual foi a pergunta mesmo? Então, esse racional ele é muito bom, principalmente para a indústria. Se você parar para pensar no custo de armazenar um petabyte, por exemplo, na Amazon, que é um dos principais servidores, a gente está falando de 2 milhões por ano. Só em custo de energia, eletricidade, administração. Então, vocês acham que faz sentido continuar armazenando dado para tudo, sem saber nem por que você está fazendo isso? A verdade do que a gente acredita é que o valor não está no volume de dados, mas em como ele produz conhecimento, sabedoria e um acionável. O grande valor está em cima e não embaixo, não no volume. Não em sair armazenando tudo que você tem na mente. Tudo que você ainda nem sabe para que serve o dado, mas vamos guardar, vamos armazenar, ele vai ter um custo, a gente põe no Glacier da Amazon, a gente discorda de que precisa pensar sobre os dados, vamos só armazenar, vamos acumular. Definitivamente, esse é um modelo dominante e ele não é otimizado para o processo de tomada de decisão. Porque para tomar a decisão, tem que ter habilidade. E habilidade, a gente já falou, o Júlio falou sobre várias habilidades, a gente mapeou várias coisas durante o processo. Quem acompanhou as várias palestras da Capra viu. A gente tem também, tanto de uma maneira ampla, né, a quantidade de contextos diferenciados, assim, mas também a questão dos negócios, as atuações sobre espectros. Né? Então, a gente tem os perfis de negócio, de ciência, tecnologia, ou um perfil mais genérico. Ou mesmo uma habilidade focada numa parte específica, como a visualização de dados, o data storytelling.
Ou ainda, sobre como adquirir o vocabulário necessário. Isso aqui é um dicionário beta que a gente já desenvolveu, ele está funcionando. Se vocês clicarem aqui, vocês vão conseguir acessar o dicionário, o DataDict. Ele tem tanto um modo de navegação por catálogo, como que a gente traz todos os termos e vocês vão simplesmente navegando, como um modo de busca. E aí vocês vão ter todas as tags e todos os conceitos que a gente já catalogou. Em breve a gente vai disponibilizar também para que vocês consigam acessar e sugerir novos termos, por exemplo. Mas, de novo, assim como não é sobre acumular dado, não é sobre acumular habilidades. Mais habilidades que vocês não têm tanta profundidade vão gerar menos valor do que ter menos habilidades e conseguir saber passar valor, transmitir de uma forma conceitual mais consistente para as pessoas. Então, o foco no uso melhor das habilidades que você adquiriu é muito mais importante do que sair preenchendo a caixinha de eu sei o que significa todas essas habilidades. De repente é importante, mas é muito mais interessante saber em profundidade algumas delas. Tá, mas quais habilidades devemos priorizar? A resposta é depende. E aí tem um ponto importante sobre depende, que é uma das habilidades principais de um cientista e analista de dados, saber dizer pelo menos uma vez ao dia depende. Se alguém perguntar alguma coisa e você não falar depende, cara, eu acho que você tem algum problema. Você tem que ter muito claro isso na mente de vocês, beleza? Isso é um pacto aqui. Tá bom. Gostei. Tá capacitado. E aí o Paulo Freire ele traz um conceito interessante sobre educação, quando ele fala, por exemplo, em alfabetização, porque ele é tão importante como facilitador, mas também como motivador. Ele é um motivo pelo qual você aprende alguma coisa. Não é uma coisa desconexa do dia a dia das pessoas. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que aprende vovô viu a uva, se é uma criança que é da Serra Gaúcha, ele participa da festa da uva, ele pisa na uva, ele está com o avô dele lá, e aí se você vai numa aldeia indígena, o conceito de avô é o mesmo que a gente tem. Então, para aprender sobre a letra V, uma criança indígena, ela fala vovô com V, e a uva que existe lá, se existir, ela também é uva com V. Então, ela não faz o mesmo sentido, ela não faz as mesmas conexões. E ela não gera a motivação necessária para a gente aprender. E com dados, é a mesma coisa. E a gente está falando, beleza, mas tu é muito bicho grilo, o Demi diria ali. Ele fala, não, mas você é muito bicho grilo, cadê os dados? Então, tá bom, vocês querem dados, então tem os dados do World Economic Forum. Aqui em 2020 foi feita uma pesquisa com os líderes de mercado perguntando quais seriam as principais habilidades até 2025. E 5 das 10 maiores habilidades estão relacionadas com a resolução de problemas. E o principal deles é sobre sobre dados, que é o pensamento analítico. Se isso não é um bom motivo para aprender sobre dados e resolução de problemas, eu não sei o que é. Então, a gente tem 2 pilares principais sobre habilidades que vocês deveriam focar. Um seria o Data Literacy e o outro seria o Problem Thinking, que é exatamente essa lógica de pensar em problema. Por que eu falo Problem Thinking e não Problem Solving? Porque vocês têm que focar em pensar sobre o problema antes de sair fazendo o problema. Em geral, pensar em resolver o problema antes de ter certeza que entendeu o problema, por exemplo, vai levar na armadilha do doing, né? Que é você pegar um monte de dado, por exemplo, no contexto de dados, abrir uma planilha e ficar brincando com ele como se não houvesse amanhã. Transforma aquilo num playground, tem 50 análises e ela não chega em nenhuma conclusão. Ela é simplesmente muitas análises agrupadas. E esse é uma das armadilhas, por exemplo. Mas o que realmente a gente sabe sobre resolução de problemas e tomada de decisão? A economia tradicional, ela fala que os indivíduos eles analisam racionalmente a relação custo-benefício entre as opções para decidir. Alguém concorda com isso? Sabe de nada, inocente. Esse é o Daniel Kahneman.
Ele é psicólogo e, mesmo assim, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele é o fundador da economia comportamental. E o que ele falava, basicamente? Que existem dois sistemas no nosso cérebro, o sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1, ele é intuitivo e emocional. E é o que faz a gente tomar decisões mais rápidas e a gente fazer escolhas. Enquanto que o 2 é o que a gente leva para raciocinar, ele gasta mais energia, ele exige mais tempo para criar as respostas que a gente precisa. E aí é que entra a grande sacada dele. A gente acha que a gente é a maior parte do tempo, a gente está usando o sistema 2, a gente está pensando sobre o que a gente está fazendo. E o que ele fala é que não, que a gente... Basicamente é o seguinte, eu vou dar um exemplo do que ele prega. Imagina que pela economia tradicional, você está com sede. Então, logo você vai analisar o custo-benefício. Eu vou procurar uma fonte de água que vai me dar o melhor custo-benefício. Eu não vou gastar, eu vou simplesmente me hidratar, porque esse é o objetivo funcional da água, certo? O que ele fala na economia comportamental é, você primeiro toma uma decisão e depois você sai balizando essa decisão, sai embasando a decisão. Então você escolhe uma água como a voz e você diz que ela veio da montanha da Dinamarca e que a embalagem dela foi pensada por um designer suíço e que ela vai servir para enfeitar a sua mesa de trabalho e que o gosto dela é diferente porque ela veio da Dinamarca e ela derreteu da geleira de lá, então ela tem cinzas vulcânicas na água e você paga R$200 nela. Ou seja, 90% das nossas decisões elas são instintivas e emocionais, e não racionais. Esse é o ponto que é mais difícil a gente levar e casar com a decisão baseada em dados. Assim. Ele não é natural para a gente, não é instintivo, não é o jeito que a gente pensa no dia a dia. Ou seja, a união entre o Data Literacy e o Problem Thinking é o Data Decision Making. E o que eu quero dizer com Data Decision Making? Existe um limite entre o que se pode aprender de forma teórica e conceitual. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum a gente ver pessoas gastando muita energia, muito tempo, muita disposição em aprender estatística, aprender matemática aplicada, aprender engenharia, cálculo diferencial, machine learning, e nunca praticar nenhuma decisão. Então, esse conceito é como achar que vai aprender, trabalhar com dados e usar dados, sem fazer a prática de tomada de decisão baseada com dados, é como achar que vai aprender um idioma só estudando gramática, só aprendendo vocabulário, mas sem nunca interagir com as outras pessoas, sem nunca praticar, porque quando você entra dentro de um restaurante e pergunta como que para o garçom, pede uma água para o garçom em inglês, é totalmente diferente de você ficar teorizando, de você olhar a gramática, de você entender, mas e se eu quisesse pedir um talher? Mas e se eu... Cara, vai lá e pergunta, vai lá e pratica, vai lá e treina. Esse é o jeito de aprender tanto idioma, tanto dados. Então, é testar, pensar, e esse é o aprendizado. Não ficar só na parte mais teórica. Porque é Data Decision Making e não Data Decision Thinking. Tomar decisões baseadas em dados é algo que se aprende na prática. É no dia a dia. É enxergar um dado... Assim, a gente estava conversando e o Pedro ele falou que ele começou a monitorar a dormida dele, por exemplo. E todo mundo hoje tem um smartwatch, não? Alguém não tem um smartwatch, assim, tipo... Muitas pessoas, mas é raro, assim. A gente conhece muita gente que tem o smartwatch. Provavelmente você conhece alguém que tem smartwatch. E a pergunta que eu faço é qual decisão essa pessoa está fazendo baseada nos dados? Você está com um relógio no pulso, você está com o celular no bolso. E qual é a decisão que você olha e você toma baseado nisso que você está acompanhando? O Pedro ele começou a armazenar e acompanhar os dados de dormida dele. E um dos dados que ele tinha se questionado faz diferença ligar o ar-condicionado à noite? E ele começou a medir a temperatura e a qualidade do sono quando a temperatura era mais baixa. Ele falou, não é só um gasto de energia, eu acordo com a minha energia renovada.
Faz sentido eu ligar o ar-condicionado. Então, é quando você tem esse tipo de pensamento que faz a diferença no dia a dia. Porque se você não é capaz de tomar simples decisões baseadas em dados, você acha que vai chegar num contexto, vai pegar uma planilha, um banco de dados, um data lake e vai saber exatamente qual é a pergunta de negócio que você quer fazer, sendo que você está com um relógio no pulso e não faz nenhuma escolha. Eu sei que, por exemplo, eu gosto de treinar na academia. Quando eu vou treinar, uma das minhas decisões é eu não posso baixar de tal batimento cardíaco quando eu estou treinando cardio, eu não posso baixar de tal batimento cardíaco quando eu estou treinando normal. Isso é uma decisão. Você olha e você baixou, você volta. Em repouso, eu quero que ele chegue em tanto. Se ele baixar de 100, para mim não serve. Eu já recupero. Enfim, são essas pequenas tomadas de decisão que vão fazendo com que vocês vão solidificando esses conteúdos. Ou seja, esse é um resumo. A gente tem dificuldade em tomar decisões baseadas em dados, porque a gente não está acostumado com o cenário, porque nem sempre a gente foi assim. A gente foi guiado pela indústria e é o que o mercado muitas vezes prega como verdade. Então, você vai no RH e ele pede 78 habilidades, mas, na verdade, o que a gente precisa é fazer, decision making. É olhar para o dado e saber criar um problema, conduzir uma narrativa e tomar uma solução, tomar uma decisão. É isso que a gente precisa. Obrigado. Amanhã, pessoal, a gente tem uma última workshop da Capra. Quem acompanhou viu que a gente teve vários, mas amanhã é o último. A gente vai falar sobre AI e a gente vai trazer tarefas que a gente espera que vocês consigam resolver usando AIs. Obrigado. Perguntas? Boa tarde, pessoal. Parabéns pela palestra, isso é muito boa. Você falou da parte de feedback, ela realmente foi incrível, eu gostei muito do lance do porquê. E eu queria perguntar sobre aquela predição de dados, que você tinha mostrado um gráfico mostrando que em 2035 a gente ia ter infinitos zettabytes de dados. E o Júlio, em outra palestra, ele tinha comentado que a demanda de ciência de dados das vagas tem uma tendência a cair. Porém, a gente tem uma maior quantidade de dados sendo gerada. E, para mim, a correlação disso não deveria ser negativa, deveria ser, pelo contrário, deveria ser positiva. E eu queria entender do porquê que a gente não tem uma demanda maior conforme os dados vão crescendo em quantidade. Não, basicamente, assim, existe o que a gente entende como a demanda específica de cientista de dados. É que vai ter um profissional específico focado só nisso. O que a gente defende, por exemplo, e é um dos termos que o Capra, inclusive, vem trabalhando e, de uma certa maneira, até onde eu sei, ele cunhou esse termo, que é o cientista de negócios. Não é dele, mas, enfim, ele é um dos que mais difunde esse conceito, que é basicamente, beleza, pensa numa matriz, certo? A gente tem o analista e o business. Aí tem o cientista e tem... Peraí. Analista e cientista, tem o business. Esquece que eu disse. Mas basicamente é o seguinte, a ideia é que uma pessoa de negócios, ela também consiga trabalhar com dados em um nível cada vez mais profundo. Então, a ideia de que pessoas de vendas, por exemplo, vão ter um conhecimento e um background de ciência de dados é mais comum, será mais comum isso no futuro do que simplesmente uma pessoa focada com essa habilidade, entendeu? A ideia é que vai ter um crescimento pela demanda da habilidade, mas não da vaga exclusiva de um cientista de dados, como a gente conhece hoje. A ideia é que meio que várias outras pessoas que hoje não têm essa habilidade, essa qualificação e esse papel de trabalhar com dados em um nível mais científico, elas passem a ter essa atribuição. Então, não é que a habilidade vai morrer, mas o cargo, cientista de dados específico, vai... É isso. Obrigado, pessoal.